Estamos a partir de agora falando da reunião almoço da SIC, em especial hoje com o vice-presidente da GM, falando aqui para os empresários. O André está aqui conosco, representando a Sunbelt. Sunbelt, que é apoiadora nossa, fala sobre fusões, incorporações, fala inclusive em assessoria para as empresas que estão aí no mercado. Como é que está o mercado, André? Eu sei que hoje tu apresenta a empresa, inclusive, para a comunidade empresarial, mas eu gostaria que tu passasse para a gente um pouquinho de como é que tu está vendo o mercado e esse trabalho da Sunbelt no dia a dia aqui para os empresários aqui da Serra Gaúcha. O trabalho da Sunbelt aqui, ele ganha uma importância grande no sentido de dar liquidez para o empresário, no sentido de ou um sócio estratégico para ele estar ampliando os negócios dele, seja um sócio estratégico dentro do Brasil ou fora, ou até mesmo aqui um pequeno empresário que, enfim, por algum motivo, aposentadoria, não tem um sucessor, precisa repassar esse negócio, um negócio que está no azul, com lucro, tudo, e a Sunbelt entra dando justamente a porta de saída para ele. Nós fazemos esse trabalho aí de buscar esse comprador, e o que a gente vê hoje em dia no mercado é, apesar de se falarem de crises, tudo isso, a questão de fusões e aquisições, compras, repasses de empresa continua muito forte, né? Então esses europeus, americanos, os próprios asiáticos, eles vêm para o Brasil sim, têm um interesse muito grande em adquirir indústrias aqui, empresas aqui no Brasil, e nós temos essa demanda muito grande por parte deles, né? O grande conselho para a nossa turma seria organizar as empresas, porque o cara quer negociar, mas muitas vezes tem todo um processo de gestão, de organização, de planejamento para negociar essa empresa. É os números, é a organização interna, externa, mercado, faturamento, equipe de trabalho, tu entende? Qual é a mensagem que a gente passa para quem realmente quer negociar hoje, ou comprar uma parte, ou vender uma parte, ou se incorporar, ou fazer uma joint venture, enfim. O importante é que ele pense o seguinte: a empresa precisa estar em condições de ser colocada na vitrine, que é o que a gente coloca, né? Então, desde a parte contábil, né, os números precisam estar organizados, a empresa precisa ter uma organização interna, para isso cair bem aos olhos do comprador, desse possível sócio. Então é aquela história, tu não vai comprar um carro que esteja batido, mesma ideia com a empresa. Então a empresa precisa estar em condições, né, tá não só arrumada, limpa, organizada, não só falando isso da parte física, mas a parte financeira. Não quer dizer que a empresa não precisa ter dívida, não, a dívida é uma outra questão, mas a empresa precisa ter uma certa organização sim, para ser mais fácil, né? Para quando você atrair esse comprador, vem ele de onde vier, ele olha essa empresa e enxerga com bons olhos, vê que tem uma organização ali dentro, né? Porque na verdade é isso que ele vai estar adquirindo, ele vai dar continuidade a isso. E quanto a isso nós temos aí todo um trabalho passo a passo para ajudar os empresários a fazer essa organização das diretrizes aí para o caminho. Por isso que é importante, né, a gente estar conversando, conhecer, e podemos sim auxiliar o empresário a preparar a empresa para deixar em condições de estar na vitrine, né? Agora tu falasse uma coisa certa, às vezes o cara está em dificuldade, está no vermelho momentaneamente, mas ele tem uma base já de mercado, né? Por várias razões, a gente sabe o que é tocar uma empresa hoje em dia. O importante é ele estar o mais informatizado possível, o mais organizado possível, realmente com uma equipe boa, porque altos e baixos é o dia a dia do empresário aqui no Brasil, né? Isso acontece mesmo. Então, assim, na verdade, os empresários eles ficam com dúvida, falam assim, pô, minha empresa eu tenho uma dívida ali, um Finame, eu tenho... tributário. Alguma coisa assim. Mas o que acontece? Isso não entra na venda do negócio. Às vezes o novo parceiro pode trazer a solução para isso. Exatamente. E, na verdade, o que acontece? Existem alguns ajustes de acordo com as práticas internacionais. Quando você vai chegar no valor de uma empresa, a dívida não entra. Então, assim, no dia a dia, o que acontece? O empresário fala, pô, eu estou pagando ali uma dívida para o banco, isso diminui o lucro do negócio. Mas quando você vai avaliar o negócio para venda, essa dívida é desconsiderada e o seu lucro aumenta e assim valoriza o negócio. E esse tipo de ajuste é de acordo com as práticas internacionais. Então é assim que se compra e vende negócio, considerando esse tipo de ajuste. Então a dívida não é um problema. Claro que é um problema para quem tem a dívida, mas quando você vai vender um negócio, isso não desvaloriza o negócio. Então não tem essa questão, eu preciso quitar a dívida para vender. Não tem problema. A gente faz um trabalho ali de justamente um ajuste para mostrar o real valor da empresa sem aquela dívida. E claro, eventualmente quando tiver a dívida, isso é negociado com o comprador. Se ele faz a quitação dessa dívida, ou de repente é uma dívida que ele tem interesse de assumir, por quê? Porque ele está pagando isso parcelado
Às vezes uma taxa interessante, ele não vai precisar daquele montante na mão do vendedor. Então, tudo é negociável, né? Para entrar em contato com a São Belt, vamos lembrar aqui de novo? 3419 3130, 3419 3130. A São Belt aqui, o André está comandando bem no centro de Caxias, trazendo aquilo que o empresário quer, informação, orientação. Dá uma ligada sem preocupação nenhuma, sem compromisso, liga que a São Belt vai dar essa informação para ele. Tudo de forma confidencial e sigilosa, sem ninguém ficar sabendo, que é assim como a gente trabalha pelo mundo, né? Aqui o André da São Belt, acompanhando em seguida, está aí apresentando a empresa para os empresários, para o mercado no dia a dia. É gente nossa fazendo um setor empresarial mais qualificado.